Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que sempre nos saudamos e cumprimentamos também por extensão ao internauta que nos acompanha, que interage conosco. Com honra, muita alegria é estarmos mais juntos e desta feita em mais um culto de ensinamento bíblico, mais um culto de doutrina que nos tem aperfeiçoado, amadurecido, e nós sempre estamos aptos a receber esse crescimento de glória em glória. Nessa noite, nós todos aqui reunidos, vamos desenvolver essa temática também maravilhosa, não seja a tua boca a te louvar. Ou não seja a tua boca que te louve, mas está excelente o que está posto, foi justamente o que foi colocado. Não seja a tua boca a te condenar. Corretíssimo a colocação dos amados aí do mezanino, enfim, responsáveis por essa tremenda colocação. Então, para desenvolvermos essa temática, como sempre, a atenção da igreja é fundamental para que tenhamos o discernimento, o entendimento do que Deus quer nos falar. Então, eu inicio essa temática, não seja a tua boca a te louvar, com um texto que recentemente nós trabalhamos, um fragmento, e que eu vou repetir, para que possamos fazer essa introdução. Romanos 12, 13, recentemente nós lemos, e eu quero repetir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senhor Deus, como é bom louvar-te. Como é bom adorar-te, Pai. Como é bom a tua igreja na tua presença estar reunida, congregada. Já desenvolvemos os 5 minutos de oração. Já tivemos uma linda e gloriosa ministração. Lindos e gloriosos louvores. E também capacita-nos, Pai, para que estejamos à altura do desempenho que tu esperas, que tu queres, que o teu Espírito traga à igreja para nos exortar, consolar e edificar. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma doutrina, que o Senhor nos possa fazer crescer para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito bem, igreja, então eu quero repetir, e nós vamos relembrar de alguns pontos, eu vou trabalhar junto para que você, eu e nós entendamos aquilo que Deus nos quer falar nessa noite. Então, em Romanos 12, 3, o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, paremos aí, nos lembremos e vamos nos lembrar de que na última palavra, na penúltima que eu trabalhei e que nós trabalhamos juntos, pensar além do que convém significa algo que nós vamos relembrar. O que convém? Convém-nos entender que o Espírito Santo visa um fim proveitoso, que o Espírito Santo nos usa como corpo, usando os seus membros para um fim proveitoso a toda a igreja. Então, convém sabermos que somos vasos, que somos instrumentos de Deus, convém, perfeito. Então, nós devemos ter a cautela, o cuidado de não pensarmos de nós mesmos, de per si, isoladamente, particularmente, além do que convém. Agora, alto lá. Aí o texto está se referindo a nível de, exatamente, pensamento. E o pensamento é expresso em palavras? Não, exatamente. O amado respondeu com sabedoria. Não. Então, o pensamento é de você, é com você e para você. Eu dou um salto e volto para cá. Lembram-se de quando o profeta Samuel pensou consigo mesmo: este é o homem. Pensou, aqui ó, ele não expressou. Pensou consigo mesmo, disse consigo mesmo: este é o homem, referindo-se a um dos filhos de Davi.
forte, treinado em guerra. Alguém falou alguma coisa? Perdão, misericórdia. Filho de Jessé. Obrigado, presbítero Andriane. Filho de Jessé. Eu já estava pensando na genealogia de Cristo, trouxe Davi, mas Jessé também está lá. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou repetir. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um de vós, ou entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então, convém sabermos que o Espírito Santo nos usa segundo um fim proveitoso. Agora vamos voltar lá na reflexão. Quando Samuel, profeta, disse consigo mesmo, este é o homem, referindo-se a um dos filhos de Jessé, irmão de Davi, um dos irmãos de Davi, filho de Jessé, ele expressou isso com palavras. Ele disse consigo mesmo, está lá no texto. Ele disse, Deus respondeu aqui, mas ele pensou aqui. A pergunta é, Samuel pecou? Não pecou, amém. Então entendam isso, ele não pecou, amados. Apenas ele claudicou, ele vacilou no pensamento. Mas ele foi sábio e olhou e disse para Jessé, tens ainda outros filhos? E Jessé, de repente, trouxe à baila à tona aquele jovem, irmão dos outros que aqui estavam, que estava lá pastoreando as ovelhas. Lembrou de Davi. A colocação é agora. Vamos lá. Quando você pensa, quando nós pensamos de nós mesmos, isolada, particularmente, alguma coisa além do que convém, nós estamos pecando? Silêncio, discernimento, a igreja não é boba, não. A igreja está raciocinando. Hein? Nós estamos pecando? Nós estamos pecando? É bom que o pessoal está atento na doutrina. Não se está pecando. Amados, então atente bem para a doutrina. Ora, se está a nível de pensamento, não é pecado. Porém, atenção, a Bíblia diz, livra-me dos que me são ocultos. O que é um pensamento, o que é um pecado oculto? Tu, eu, nós tivemos um sonho. E esse sonho não foi agradável. Isso nos foi oculto? Foi, porque nós não tivemos a ação completa sobre aquele episódio. Então, nesse momento, Deus nos perdoa até daquilo que está fora da nossa órbita. Mas atenção agora. O que é pensar além do que convém? Não é pecar. Pensar além do que convém é um erro. É uma inconveniência, mas que não está listada, atenção, homens jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, que não está ladrões, perjuros, não está debaixo da lei. Entendam isso. É uma questão ética. Entendam isso, ou entenda isso, igreja. Eu não posso pegar esse texto e punir alguém que pensou de si próprio inconvenientemente. Não posso. Nem o Espírito Santo faz isso. Lembram-se de Samuel, referindo-se a filho de Jessé? Lembram-se de tantos outros homens que aqui veio o pensamento? E o Davi disse certa vez, de uma forma gloriosa, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, amados, atenção agora. Então, houve um pensamento. Qual o pensamento, pastor? Qualquer um. Por exemplo, o que pode ser comum? O Espírito Santo está te usando para o fim proveitoso? Amém. Tu podes pensar, poxa, eu canto maravilhosamente bem. Você pode pensar isso? Pode. Agora, não convém você gloriar-se ou você louvar-se, porque sabedores somos de que Deus está nos usando, de que Deus está te usando, de que Deus tem pessoas aqui que ministram maravilhosamente bem, que pregam gloriosamente bem e que sabem que são usadas pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Então vamos continuar no texto. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém.
Antes, pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sim, irmãos, pensamos. Maravilhoso, Deus nos usa. Amém! Mas com moderação, que isso não se transforme em palavra. Que isso não saia de nossa boca. Onde é que nós encontramos isso? Provérbios 27, verso 2. Provérbios 27, versículo 2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Seja outro que te louve, e não a tua boca. Por quê? Porque eu posso louvar-me. Paulo disse: se hei de gloriar-me, gloriar-me-ei na cruz do Senhor. Paulo pensava coisas maravilhosas de si próprio, pensava, só que ele não expressava. E quando ele expressava, era com uma moderação, com uma cautela. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Referia-se a quem? Oi, a ele próprio. Mas ele disse: eu, Paulo, fui ao terceiro céu? Sim ou não? Não. Então, Paulo não foi inconveniente. Mas se ele dissesse: eu conheço um homem chamado Paulo, que foi, ele estaria pecando? Não, mas não estaria sendo conveniente. Então, a inconveniência não é um pecado que está debaixo da lei, mas é ético. Devemos ter equilíbrio, cuidado e moderação. Isso é bom para você, para que eu, para que nós sempre estejamos apostos e dispostos a perdoar o nosso irmão. Às vezes o irmão cometeu uma inconveniência, mas não pecou contra o Espírito Santo. Às vezes o irmão resvalou na palavra, mas não ofendeu o Espírito Santo de Deus. Não cometeu um pecado sujeito à punição da lei. Quantos estão entendendo? Amados, isso é interessante. Nós temos que ter sabedoria nisso. Então vamos lá? Eu vou pegar agora um texto que está em João, capítulo 5, versículo 31. Perguntaria se a minha amada e linda pastora Nayuf está com texto nessa versão? Tá, pastora. João 5, verso 31. Aí você vai discernindo, vai entendendo que essa doutrina é suave e é maravilhosa para que nós entendamos e sejamos livres, desenvoltos e alegres. João 5, 31. Jesus falando, pastora Nayuf lendo. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Em outras palavras, se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Quem está entendendo isso? Amém? Então Jesus disse assim: olha, eu não vou me louvar, porque não é conveniente, não é válido. Agora, atenção, quando ele falou, agora escuta, olha, o discernimento, igreja, para todos nós, para mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele testemunhou de si próprio? Não, ele falou como Deus. Ele é o próprio Deus. E o Marco não errou. E quem disse sim não errou. Você falou a verdade. Ele disse uma verdade incontestável, inabalável, inarredável. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele falou, quando Abraão, que vocês dizem que é vosso pai, viu meu dia, alegrou-se, regozijou-se. Pegaram em pedras. E alguns disseram: tu dá testemunho de ti mesmo. Quem és tu, rapaz? Não tens nem 50 anos e Abraão viu o teu dia? Ele falou uma verdade incontestável, inenarrável, de uma forma linda, indiscutível, melhor dizendo, indiscutível. Por exemplo, se alguém aqui estiver pregando na palavra, no Espírito, e disser assim, diz o Senhor diz isso, 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 ele está se dando testemunho próprio? Não. Ele está falando da parte do Espírito Santo de Deus. Ele está falando fundamentado na palavra de Deus.
Quantos estão entendendo? É delicado, irmão, é uma linha fina, uma linha tênue, para que nós entendamos o que Deus vai falar conosco nessa noite. Então, Jesus foi categórico. Sim, pastor. Então, olha lá, se eu der testemunho de mim mesmo, se a minha boca falar de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Então, deixa eu lhe dizer algo. Quando nós falamos de nós mesmos, sem um fim e visando um fim proveitoso para a glória de Deus, nós estamos sendo inconvenientes. Mas se você disser, Deus está me usando, essa palavra vem de Deus, o que eu falo para vocês vem de Deus, eu não estou usando eu com inconveniência, eu estou usando eu para a honra e glória do Senhor. Você se alegra quando alguém diz que você ministra maravilhosamente bem? Você se alegra? Eu me alegro. Quando alguém diz, pastor, que palavrão, hein? Eu me alegro, irmãos. Eu não sou hipócrita, eu me alegro, porque não é minha boca quem está dizendo, é a outra boca. E se for a boca de um irmão abençoado, aleluia! Deus usa isso. Deus faz isso entre nós para nos engrandecer, para nos edificar. Quantos estão entendendo? Até o Salomão em Provérbios coloca algo glorioso. Seja a boca do estrangeiro até que te louve e não a tua. Então, amados, nós estamos tratando até agora de uma questão que não é pecado, mas é questão de conveniência, de ética, de termos o cuidado para não cometermos algumas gafes. Mas não é pecado mortal, não é punido pela lei, nem você, eu e nós iremos para o inferno por causa disso. Quantos estão entendendo? Amém. Mas vamos adiante. 2 de Coríntios, ou 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 18. Onde é que está o microfone volante? Está lá atrás. Eu pediria, então, já que está bem pertinho, daqui a pouco a gente vai trocando, que a presbítera Mara Sueli, Mara Macambira, está com a Bíblia aí, minha amada? Pois não. E o nosso amado, não precisa nem pular o banco, isso, basta esticar a mão. O Levi está atento. 2 aos Coríntios, presbítera amada Mara Sueli, 10, 18. Façamos o seguinte, Mara, lê o 17 também. 2 aos Coríntios 10, de 17 a 18. Amém. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Amém, amados? Mas sim aquele a quem o Senhor louva. Atenção. Aqui, essa palavra eu fragmentei, mas no contexto anterior, Paulo está falando de ministros que entram numa esfera alheia ao seu ministério. Então, Paulo diz, eu não me gloriarei em ministérios alheios. A minha missão, meu ministério, vai se circunscrever a órbita dos lugares onde Deus mandou eu ir e onde eu tenho pessoas que eu enviei e que o Espírito Santo cuida. Aí ele está falando com ministros que se louvam a si próprios. Mas, pastor, então, já que é ministerial, por que trazer à baila? Porque Deus quer trazer à tona tudo aquilo que você discirna. Então, olha lá, não é aprovado. Que coisa linda. A nossa presbítera já nos leu. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Amém? Olha que coisa linda. E sim aquele a quem o Senhor louva. Amados, agora atenção, atente bem para isso. Até nesse caso, esse ministro, por exemplo, que porventura se gloriou no ministério alheio, ele vai para o inferno? Não. Ele não será aprovado. Naquele ministério, naquela ação, Deus não o aprovará. Mas vamos lá e convenhamos que ele saia dessa inconveniência, que ele se arrependa dessa gafe, que ele vá
ao tutor espiritual daquelas ovelhas e peça desculpas. Na glória, ele vai ser salvo, vai ter um corpo de glória, e na hora dos galardões, Deus vai levantar o seu erro de inconveniência, mas isso não lhe tirará a salvação. Ele vai receber galardões, troféus espirituais, mas não perderá a sua salvação. Muito bem, dando continuidade, atenção, Provérbios 12, 8. Provérbios 12, verso 8, o ministro Anderson Vecchione. Provérbios 12, versículo 8. Só um instantinho, meu pastor, que eu estou selecionando aqui. Amém, querido. 12, 8. De Provérbios. Amém. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Olha que coisa linda. Segundo o seu entendimento, segundo a sua sabedoria, será louvado o homem, mas o perverso, epa, entrou um termo agora crítico, grave, que está debaixo da lei, o perverso. Mas o perverso será o quê? Desprezado até por Deus. Esse, se continuar nesse pecado, ele vai pro inferno, porque ele é perverso, ele perverte, ele torce as escrituras e o entendimento. Amém? Muito bem. Dando continuidade, amados do Senhor Jesus. Segunda de Paulo aos Coríntios 10, verso 12. Missionária Mara Simone, está armada com seu óculos, amada? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, eu falei, não é isso? 10, 12. Falei 2,8? Não. 10, 12. Perdão, então. Perdão. Se falei 12, 8 é Provérbios. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 12. Perdão. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, relevam insensatez. Muito bem, revelam insensatez. Porque não ousamos classificar-nos como alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos, aí a Mara leu muito bem, apenas nós vamos recalchutar, revelam insensatez. Então, quando eu, como ministro, me classifico, comparando-me, medindo-me com outro ministro, eu estou sendo o quê? Insensato. Eu estou revelando insensatez. Posso pedir perdão a tempo? Posso. Posso me refazer a tempo? Poderei, porque é um pecado de insensatez. É uma insensatez que, se confessada, que se trazida para o perdão, se, olha, meu irmão, me desculpe, eu usei seu nome, ou meu presbítero, meu pastor lá do outro ministério, mas eu não quero me classificar, eu não quero ser insensato. Ele será perdoado. Só para que você entenda e para que nós entendamos isso. Dando continuidade, muita atenção na leitura, eu peço também que, nesse momento, a nossa presbítera linda e ungida Andriane Gonçalves nos leia a 2 de Paulo aos Coríntios 9, versículo 5. 9, verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com uma expressão de generosidade e não de avareza. Perfeito, minha presbítera. A minha presbítera leu maravilhosamente bem, um desenvolvimento, o erro foi absolutamente pastoral, porém eu quero que ela mesma, aí em segundo eu vou apresentar o que ela leu, porque ela foi adiante por erro meu. Então vamos lá, é 2 de Paulo aos Coríntios 10, deixa eu refazer aqui, Andriane, para que eu coloque direitinho. É 2 de Paulo aos Coríntios, eu falei 9, né? Perdão, 9, 5,
E ela leu muito bem. Agora vamos lá. Deixa eu ver. É o 3, Andriane. Leia o 3. 9:3, certo? 9:3. Perfeito. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Glória a Deus, minha presbítera. Contudo, enviei, atenção, igreja, os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de, como venho dizendo, estivesseis preparados. Aí ela leu, que eu pedi erradamente. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem. É isso mesmo. Agora, olha que coisa linda. Quem percebeu algo nessa palavra? Eu vou repetir a leitura da Andriane no 3. É sobre o mesmo item que está no 5 também. 3. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito. Eita! Louvor a respeito de quem? Dos coríntios, dos irmãos de Coríntios. Então, Paulo está dizendo: portanto, contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito. Ou seja, eu estou louvando esses irmãos. Eu estou dizendo que esses irmãos são maravilhosos. Eu estou dizendo que esses irmãos são ungidos, são lindos. E eu os estou enviando para a oferta missionária, porque eu sei que eles são capacitados. Então, olha lá. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito. Eu posso louvar a igreja? Posso. A igreja pode louvar a liderança? Pode, porque somos a glória um dos outros. No céu, irmãos, vocês serão a minha, a nossa, da liderança toda, glória. E nós também seremos a sua glória, lá no reino de Deus. Então, Paulo diz, olha, eu enviei os irmãos para essa oferta missionária que a Andriane e eu precipitei, leu no 5 de forma gloriosa. Vocês estão recebendo o meu louvor neste particular. Que particular, irmãos? Doação, oferta. E ontem, eu me incluo, porque eu faço parte ministerial da liderança, esquecemos de avisar sobre a oferta missionária. Pecamos? Não, esquecemos. E hoje eu estou dizendo que nós louvamos essa igreja neste particular, nessa conduta. E o meu louvor a respeito de vocês é que vocês são maravilhosamente generosos. Vocês não são avarentos, vocês são uma bênção. E nesse particular, de abençoar, vocês são maravilhosamente abençoados. Agora eu leio o 3 e o 5. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. Então, já pensou, igreja, se um dia eu fosse desmentido, rapaz, a tua igreja é avarenta. O diabo é que vai falar isso, né? Olha essa igreja. Não é desmentido porque vocês são uma bênção. O meu louvor sobre a tua vida não é você que está me louvando, sou eu que estou te louvando. É bênção, é válido? É válido. E o testemunho de vocês a respeito da liderança também é válido, porque não são as próprias bocas, mas a boca do amor de Deus nas nossas vidas. Aí, portanto, eu julguei conveniente no 5, recomendar aos irmãos que me precedessem. Que irmãos? Esses a quem eu louvo. Que irmãos? Preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, onde é que eu vou louvar a igreja? Pela bênção que ela é, pela obediência que ela tem, pelo despreendimento de não ser avarenta e ser uma igreja abençoada. Quantos estão entendendo o meu louvor a vosso respeito? Amém, amados? Amém. Até agora está muito light, está uma bênção, e é assim que o Senhor quer mesmo que façamos. 1 Coríntios 4, versículo 5. Se eu pedir para alguém ler lá em cima,
Tem microfone? Vai lá, Levi. O Levi já está indo com mais de 1000 quilômetros por hora, espiritualmente falando. 1 aos Coríntios 4, 5, o nosso presbítero Luciano Gonçalves, e depois pedirei também outra leitura por alguém que já está no mezanino. 1 de Paulo aos Coríntios 4, 5, nosso presbítero amado Luciano Gonçalves. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Quantos entenderam essa leitura? Amém? Glórias ao Senhor. Olha que coisa linda. Eu peço que o Luciano leia mais uma vez. Glória a Deus. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Então, meus amados, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes de estarmos na presença do Senhor. Então, esse texto aqui não é para imorais, iracundos, imundos, é para o povo de Deus. Olha que coisa linda. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, aí sim, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus vai te louvar, meu irmão. Lá na glória, meu filho, você fez aquilo, que coisa linda, foi madeira o teu plantio, mas você teve um coração íntegro, então é madeira, mas você está na minha presença. Foi ouro, foi feito para minha glória, foi feito para minha honra e glória. Também tu estás na glória, em corpo de glória, mas o meu louvor ao teu respeito é: tu foste magnífico, tu foste exatamente o que eu te pedi que fosses. Você não se gloriou em si mesmo, você deu a glória para mim. Amém, amados? Então, que coisa linda, que coisa majestosa, que coisa gloriosa. O nosso nosso ministro, Jusivaldo Medeiros, nos lerá Salmos 106, 47. Tens a nossa versão, Jússi? Não tem, mas pode ler na tua. Salmos 106, verso 7. Depois eu leio também na nossa. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. 47? Perdão. É 106. 47. Perdão, eu Está achei que era perdoadíssimo. 7. Está perdoadíssimo. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvamos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Glória a Deus. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Nessa noite, deixa eu te dar uma notícia. Deus está te louvando. Tu louvas a Ele e Ele está te louvando. Os anjos se alegram, Ele se alegra. Ele está no meio dos louvores do seu povo. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glórias ao Deus vivo. Glorificado e exaltado seja o Senhor da glória. Muito bem. Nessa noite,
ainda temos tempo, sim. Nós vamos ler, e eu vou ler para a amada igreja, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, e já estamos em rota de conclusão. Romanos capítulo 5, versículos de 1 ao 5 somente. Amém? Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos amados irmãos, tribulações não são pecados. Perseguições não são pecados. E o Senhor, nesse ponto, te edifica, te exorta e te consola, porque Ele diz, porque a minha leve, ou porque a tua leve e momentânea tribulação, produz em você eterno peso de glória. Então não confundamos o viver em pecado quanto mais, o que vive em pecado não se queixe de tribulação, isso é consequência. Mas o que está adorando a Deus, se gloriando no Senhor e louvando o seu irmão e sendo louvado pelo seu irmão, ele está na bênção, na fé, na graça. E o Senhor diz de forma categórica, gloriosa, por intermédio, versículo 2, de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus que você tem, meu irmão? Qual é a esperança da glória de Deus que você tem? É a real esperança, é a vinda dele. Quantos aqui amam a vinda do Senhor? Então não há pecado que te vença, não há pecado que te possa escravizar, não há lei que te puna, porque nós estamos acima da lei do Senhor. Quantos amam a vinda do Senhor, aplaudam-no.